Olá, doutores e doutoras, como estão vocês? Meu nome é Gilberto Melo, eu sou advogado e estou aqui no espaço das comissões que a OAB Cascavel destinou, né, nosso estúdio de áudio, vídeo, podcast e videocast, para falar hoje com a doutora Eveline Paludo. Oi, doutora, como é que tá? Tudo bem? Presidente da Comissão de Direito dos Animais e que faz um trabalho dentro, ela pessoalmente e a comissão, incrível. Tudo bom, doutora? Tudo bem, doutor Gilberto. Quero agradecer o convite, agradecer ao AB por ter feito esse espaço e possibilitar que as comissões venham aqui se apresentar o trabalho e numa dessas alcançar colegas que não saibam como é que a gente trabalha, o que abrange o trabalho dessa comissão e depois acabam vindo se somar para participar também como integrantes dessa comissão. Eu quero começar, geralmente a gente começa, e é natural que seja assim, fazendo uma pergunta objetiva, né, que é simples. O que é a Comissão de Direito dos Animais? A Comissão de Direito dos Animais de Cascavel, ela nasceu com 2 objetivos. Um deles é fazer a capacitação de colegas advogados que tenham interesse na área dos direitos dos animais, que gostem de atender famílias multiespécie para tentar resolver juridicamente assuntos que a sociedade atual precisa resolver, como a guarda de animais que são membros de famílias, a realização de procedimentos para que esses animais ingressem na cabine do avião, para que eles sejam tratados como consumidor, para que eles tenham os direitos de consumidor respeitados em diversas formas de prestação de serviço que são contratados por essas famílias multiespécie. Então, a gente precisa e pretende sempre fazer a capacitação dos advogados interessados para que eles consigam atuar nessa seara. E o outro lado é a questão social da OAB. Então, a OAB precisa ajudar a sociedade onde ela está inserida. E como que a Comissão de Direito Animal tem feito isso? A gente fez 2 grupos de trabalho. Um dos grupos de trabalho é da comissão com as entidades de proteção animal de Cascavel, com protetores independentes, para poder mapear quais são os problemas que esse setor vivencia, né? Porque é a sociedade civil trabalhando, né, em contato direto com o poder público, para resolver problemas da sociedade voltado aos animais. E um segundo grupo de trabalho da comissão com as secretarias municipais, para que, mapeados esses problemas, a gente consiga identificar como as secretarias conseguem resolver, como a gente consegue fazer pontes nesses buracos que a gente encontra no caminho. Então, a comissão tem trabalhado tanto na esfera de capacitação profissional quanto na esfera social. Eu não sou advogado assim há tanto tempo, né? Mas, bom, já tem alguns anos. Enfim, a gente já passou pelos bancos da faculdade. E até recentemente, eu gostaria de avançar um pouco, explorar um pouco essa curiosidade, porque, veja, a gente fala sobre direito de famílias multiespécies, a gente fala de direito de animais. Como é que a sociedade... Veja, quase no mundo em que a gente vive, no espaço social que a gente vive, é muito natural que nós tenhamos os nossos que sejamos tutores de animais de outras espécies, né? Que nós cuidemos dele. Então, veja a preocupação que a gente tem em expressar corretamente essa fala. Mas a sociedade em geral, ela tem esse entendimento? Como é que é essa conversa com a sociedade para a gente falar de direito dos animais, para falar de direito de consumidor que o animal tem? Como é que é essa receptividade? Porque, só para fechar minha linha de raciocínio, nem todo mundo, inclusive tutores, né, de pets, tem esse entendimento, né, de que eles são tutores, são responsáveis, são os alimentantes desses pequenos seres que nos alegram a vida, né? Na verdade, a gente tem uma receptividade muito boa da sociedade. Claro que a gente tem
uma quantidade de pessoas que ainda hoje pratica crueldade contra animais, que pratica maus tratos, mas isso não faz com que a nossa receptividade não seja muito maior. A gente, se considerar o período pandêmico, por exemplo, nós tivemos um número enorme de famílias que adotaram animais, em famílias que inseriram membros de outras espécies, né, dentro do seu núcleo familiar. Então, a gente teve um número gigantesco de famílias multiespécies se formando. E hoje, né, pelo censo que a gente tem do IBGE, nós temos alguns estados em que o número de famílias com crianças humanas é menor do que o número de famílias com pets. Então, a família multiespécie ela é muito presente e ela é consolidada já no Brasil hoje. Tanto que nós temos aí decisões que foram já para as nossas cortes superiores para tratar sobre guarda de animais, para tratar sobre alimentos de animais, né? O que a gente sente uma restrição um pouco maior é quando os animais que o direito está tratando são animais que a indústria objetifica. Aí a gente tem um setor econômico que tem sim um receio, uma restrição ao avanço dos direitos dos animais. Mas a gente, como jurista, a gente sabe que não há nada no Brasil superior à nossa Constituição Federal, né? Não existe Código do Consumidor, Código Comercial, Código Civilista que esteja acima da Constituição Federal. E a nossa Constituição prevê, né, que os animais sejam respeitados enquanto indivíduos toda vez que aquele indivíduo não precisa passar por uma situação de sofrimento. E a nossa Constituição Federal não escolhe quais animais que tem esta regra de proibição de crueldade. Não criou um rol para isso. Não criou um catálogo, esses animais sim e esses animais não. Então a gente precisa equalizar todos os outros ramos do direito ao que a nossa Constituição orienta. Quando você diz objetifica, né, a gente também tem essa coisa da comercialização dos animais, né? É claro, me parece que a pessoa tem o direito de escolher qual pet ela gostaria de ter. Hoje, e existe uma campanha muito forte também de adoção dos animais. E existe também uma indústria de reprodução de animais de espécies, né? De espécies que pode interessar mais ou menos um a outro indivíduo. Como é que nós nos comportamos com relação a isso? Como é que é o entendimento? Existe um entendimento jurídico maior ou menor ou é mais moral isso? Na verdade, no Brasil é permitido fazer a comercialização de animais, é legalmente permitido, e é permitido também fazer a criação de animais, de algumas espécies. Alguns animais silvestres não podem ser reproduzidos, não podem ser comercializados, por óbvio, eles não são pets, né? Eles são animais silvestres. Agora, a nossa legislação não proíbe essa comercialização. Então, sim, nesse campo, a gente entra num campo de convicção moral, de comprar ou não um outro animal, de reproduzir ou não um outro animal. Para o direito dos animais, o que a gente tem como premissa básica é que, embora a gente tenha na legislação essas possibilidades de ter comercialização de animais, não retira dos animais o direito a uma vida digna, o direito a uma vida sem crueldade. Então, eu não posso, por exemplo, pegar um animal, resolver abrir uma empresa, né, de comercialização de animais, um canil, por exemplo, ou um gatil, e eu não estar exatamente conforme a legislação determina que eu esteja. Eu não providenciar para que esses animais tenham dignidade. Isso não quer dizer que esses animais, por estarem lá e depois serem vendidos, perdem os seus direitos enquanto indivíduos. Infelizmente, a gente sabe que ainda se comercializa muito, né, em canil, em gatil, mas esses animais que geram toda essa receita econômica, em momento algum, deixam de ser indivíduos e precisam ter os seus direitos fundamentais respeitados enquanto indivíduos. A gente acaba também passando, da mesma forma que o ser humano, né, que a gente passa por problemas, e quando a gente anda nas ruas nos últimos anos, a gente tem visto um aumento da população de moradores de rua, de gente em situação de rua. Também os animais têm, né, os pequenos animais têm passado por isso também, né? E existem políticas públicas
de castração, de repente acolhimento desses animais. Como é que você enxerga hoje a realidade? Como é que a comissão hoje lida com a realidade cascavelense? Como é que ela contribui? E se faz críticas ou não à forma como está sendo conduzida hoje? Hoje nós temos uma legislação federal que determina aos municípios o controle populacional de animais em situação de rua. Então, todos os municípios brasileiros deveriam ter em execução já desde 2017 uma política pública de controle populacional. O que a gente tem hoje em Cascavel, eu não posso dizer que seja uma política pública de controle populacional. É uma política pública de castração, mas são castrações eletivas. Em grande volume, sim, mas são castrações eletivas, porque hoje nós não temos ainda em Cascavel um censo populacional de animais em situação de rua. Então, a gente, enquanto não tiver um censo, e a prefeitura, em resposta ao ofício da comissão, informou que está em execução o levantamento desses dados, enquanto eu não tenho dados, eu não sei dizer quantas castrações eu preciso castrar para chegar numa efetividade de controle. Eu não sei quais são as regiões que eu preciso dar prioridade, quais são as regiões em que eu não tenho um controle ou que eu tenho um absoluto descontrole de animais, para que eu possa fazer essa catalogação e que eu possa dizer, não, efetivamente em Cascavel temos uma política de controle. Ainda não, estamos encaminhando para ter, e inclusive a comissão tem caminhado lado a lado com as entidades que fazem resgate dos animais em situação de rua e com a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde, que são as secretarias que coligadas viabilizam essa tentativa de controle populacional em Cascavel. Mas é de extrema importância, porque o controle populacional faz também controle de zoonoses, que podem afetar a saúde humana, faz controle de situações de maus tratos, porque se eu tenho um número menor de animais na rua, consequentemente eu tenho um número menor de atropelamentos, um número menor de espancamentos de animais. Então, o controle populacional, ele é quase a peça-chave para que qualquer outra política pública municipal tenha êxito em relação aos animais. A gente quer acreditar que a humanidade tem avançado, tem evoluído. E se a gente olha para trás, de fato, né, dentro das suas idas e voltas, eu acredito que na média a gente evolui. Uma coisa meio junguiana até. Estamos caminhando. A gente está caminhando. Então, doutora, eu como ser humano em construção, também em reconstrução de uma geração diferente, se em algum momento eu talvez não me referi adequadamente a alguma problemática, por favor, me corrija sem nenhum tipo de constrangimento, porque a gente também está aqui para aprender, né? Eu sou tutor de pet, amo o meu gato lá em casa. Mas eu ia dizer até que a nossa conversa já começou muito bem quando de início a gente escolheu o termo tutor para falar, né? Porque eu acho que a palavra, ela exerce um papel fundamental na mudança de posicionamento da sociedade. Tanto que toda vez que a gente vai fazer alguma entrevista, alguma matéria para falar sobre direito dos animais, eu sempre peço para o jornalista, olha, usa a expressão tutor, não dono. Porque quando a gente fala na expressão dono do animal, automaticamente ela já vem com aquele peso de que faz com ele o que quiser, porque é seu dono. Né? E quando a gente fala em tutor, ela já traz uma outra leitura, porque o tutor é o responsável por aquele alguém. Né? Então, a gente tem uma leitura completamente diferente de uma situação de fato quando a gente usa essas duas expressões. Né? Então, é muito importante quando a gente, né, chega num local para falar sobre isso e a pessoa que é o nosso interlocutor já sai na dianteira falando em tutor. E me coloco nessa condição de aprendiz ainda porque, como disse, sou de uma geração em que a gente tinha outra perspectiva. Né? A gente tinha um cachorro no quintal para cuidar do quintal, para que ninguém entrasse em casa. Então era para ser um animal de segurança. Não que hoje não existam animais de segurança ou que estejam destinados para isso, né? Mas eu acredito que os animais de companhia, esses que são quase filhos da gente, que são, se não filhos de espécie diferente, né? Acabam por completar a nossa existência. E a gente, mais do que mais do que a gente se doar para eles de alguma forma doam muito mais para a gente. É pelo menos a minha perspectiva hoje de ser um tutor.
E aí nós entramos nesse campo. A gente passou pela seara, né, dos animais em situação de rua, né, dos pets ou de outros. A gente vê animais grandes também, né, cavalos abandonados, Sim. enfim, outros. Esse dia tinha um boi rodando pela cidade, outro dia tinha uma onça andando no centro de Cascavel, não é incomum. Bom, não é comum, mas Mas acontece. Aqui em Cascavel nós temos o lago onde eu posso dizer com franca certeza que há 10 anos atrás você raramente via, por exemplo, os saguis, os monitos, os macaquinhos andando por ali. Hoje você já começa a ver. Então, outro dia eu me perguntava, isso é em razão deles confiarem mais nos humanos ou porque eles estão encontrando alimento? Os humanos estão alimentando como não deveriam esses animais? Claro, essa é uma pergunta que pode ser ou não respondida aqui agora, não sei nem se faz parte, se a gente pode avançar nisso. Mas as capivaras, por exemplo, vivem muito tranquilamente, sem mas muita... eu acho, até me desculpa te interrompendo, mas já entrando aqui nessa conversa, eu acho que isso tem muito das duas coisas e ainda um terceiro ponto. A primeira pontuação que você trouxe é muito deles já estarem acostumados, né, com a nossa presença. A gente se faz presente no ambiente deles, né? Então, eles têm duas alternativas. Ou eles vão fugir, se acharem para onde, ou eles vão ter que aprender a conviver com a nossa presença, porque a nossa presença é cotidiana. Também tem muita gente que acaba alimentando esses animais para poder chegar mais perto, para poder fazer foto, para poder chamar ele para próximo dos humanos ali, para ver qual é a reação dele, o que não se recomenda, mas infelizmente muita gente faz. E um terceiro ponto é que a gente está cada vez mais invadindo as fronteiras, né? A gente invade a fronteira deles, do espaço deles, do habitat deles, com o desenvolvimento urbano das cidades. Então, cada vez mais a gente tem loteamentos sendo abertos em espaços que antes eram árvores, que eram espaços fechados e que as árvores foram derrubadas, aqueles animais tiveram que sair, porque a árvore não é só a casa do passarinho, né? Ela tem uma quantidade imensa de animais, né? Que precisam delas, né? Que precisam daqueles espaços fechados, né? Então, cada vez que a sociedade tem um desenvolvimento urbano que avança para essas áreas, a gente invade fronteiras. E daí a gente coloca eles cada vez mais em contato conosco. Eu, há pouco tempo atrás, vi um vídeo de um animal que estava desesperado, andando dentro de um shopping, né, em Rondonópolis, e muita gente filmando, agora não me recordo se era Rondonópolis ou Cuiabá, e muita gente filmando e aquele animal desesperado, né? Mas lógico, a gente tem cidades e espaços em que a parte de desenvolvimento urbano, ela está muito próxima das áreas de preservação. Então, esses animais não têm mais para onde sair. Eles não têm mais para onde se manter longe da gente. E acabam sendo forçados em manter esse convívio conosco. Então, é nossa responsabilidade tornar esse convívio pacífico. E acho até que o desenvolvimento precisa ser de uma forma... não existe nenhum desenvolvimento nesse sentido, que avance sobre outras áreas, que não tenha uma pegada negativa, mas então que essa pegada negativa seja a menor possível. Que o impacto seja o menor possível, né? Exatamente. Em Cascavel, assim como imagino no Brasil inteiro, nós temos aí pessoas que acolhem os animais e acabam acolhendo em suas casas, fundando ONGs, né, organizações não governamentais, para poder ter uma forma legal até de buscar recursos para ajudar os animais em situação de rua, situação de abandono, em situação de maus tratos, enfim. Hoje, Cascavel, você falou que em termos de controle populacional a gente não tem a gente tem uma castração meio que mecanizada, isso. Se é que dá para entender isso, né? Assim, uma industrialização disso. Com relação à política para essas ONGs, para essas organizações não governamentais, para essas pessoas que acabam por vontade do coração, né, vamos colocar assim, adotando tendo que montar uma ONG para adotar esses animais, esses pets, existe uma política para isso? Existe recurso para essas pessoas? Elas acabam dependendo só da ajuda da sociedade? Da sociedade? Em Cascavel e na maioria esmagadora das cidades que eu conheço e atendo entidades de proteção animal, né, faço parte do jurídico de entidades de proteção animal em alguns estados,
nenhuma delas possui recurso público. Então, quando as pessoas falam, e falam muito, né, de que, mas essas ONGs só querem saber do dinheiro público que está entrando. Eu, sinceramente, sou advogada de algumas, coordeno uma entidade de proteção animal e aqui em Cascavel, trazendo aqui, né, para nossa condição local, nenhuma das entidades de proteção animal, nenhuma das ONGs recebe nenhum real de verba pública para suas atividades. Elas dependem exclusivamente de doações da sociedade civil e dos eventos que elas mesmas promovem, realizam, para poder angariar fundos e continuar com esse trabalho. Então, o que as entidades de proteção animal têm hoje em Cascavel? A prefeitura tem essa campanha de castração, por exemplo, o SAMUCão para atendimento de animais em situação de risco, né, de urgência, e a prefeitura faz atendimentos para esses animais quando as ONGs orientam, solicitam, mas mesmo assim a prefeitura não dá conta, né? Até porque a prefeitura só faz esse atendimento em horário comercial. Então, quando acontece alguma coisa fora do horário comercial ou quando a ambulância do SAMUCão está parada para manutenção ou quando eles estão parados esperando a liberação da verba para utilização do projeto da prefeitura, os animais não param de ser atropelados, de precisar de atendimento, de precisar de resgate. E tudo isso é feito pelas entidades de proteção animal. Te digo, como coordenadora de uma entidade de proteção animal em Cascavel hoje, que raramente nós utilizamos esse serviço da prefeitura para possibilitar que a sociedade civil vulnerável consiga utilizar. Porque a prefeitura tem uma quantidade, um braço para estender que é bastante curto. Né? Nós temos uma viatura e nós temos 2 veterinários. Então, se as entidades de proteção animal se utilizarem disso, a sociedade que está numa situação vulnerável e que precisa para os seus animais, não vai ter vez. Então, as entidades continuam fazendo as castrações e pagando do próprio bolso, continuam fazendo os resgates e os atendimentos e pagando do próprio bolso para que a prefeitura viabilize os recursos que ela tem para a sociedade mais vulnerável que tem os seus animais e precisa que eles sejam atendidos. Então, hoje, em Cascavel, as entidades não têm recurso público algum. Elas dependem mesmo do trabalho dos voluntários e do apoio da sociedade civil. E, juridicamente, eles acabam buscando a comissão para pedir apoio, porque acaba caindo na questão jurídica. Exato. Recentemente eu vi uma situação em Foz do Iguaçu em que uma protetora, vou usar esse termo, acabou quebrando o vidro de um carro para poder resgatar um animal que essa pessoa certamente vai ser processada, né? Então, e às vezes não tem condições financeiras de se bancar. Como é que... Exatamente. A gente fez, enquanto comissão, uma orientação, né, para as entidades de proteção animal, para os protetores, e a gente está sempre disponível, né, para tirar dúvidas e para orientar eles de como proceder nessas situações. Então, assim, eu pessoalmente já orientei todas as entidades daqui de Cascavel, as que são regularmente formadas e as protetoras individuais, né, que eu conheço, a fazer sempre que for fazer resgate nesse tipo de situação, o chamado da Polícia Militar, para que a Polícia Militar vá até o local, acompanhe a ocorrência, documente a ocorrência, que façam fotos, que façam vídeos, para que elas possam depois ter esse documento para respaldar essa ação de resgate. A gente precisa fazer isso, por quê? Porque muitas vezes, se a gente não fizer o resgate, se ficar esperando que a família volte, aquele animal vai morrer. Né? Em Toledo, há poucas semanas atrás, a gente teve a própria Polícia Militar quebrando o vidro de um carro para poder tirar um animal que estava dentro do carro e o carro parado no sol, no shopping, né, no verão. Então, era impossível que aquele animal ficasse lá dentro esperando. Então, é necessário fazer esses resgates de emergência. Mas a comissão sempre orienta que esses resgates sejam feitos e documentados. Para que depois até aquela pessoa que deixou o animal naquela condição não venha fazer um boletim de ocorrência por furto do animal, né? Então, por invasão. Então, é importantíssimo que a gente faça isso. E, de novo, cai na função do direito. A gente tem um direito para regulamentar essas relações jurídicas e elas precisam ser feitas dentro da lei
para que as protetoras e as entidades não acabem incidindo em crimes, né? Eu acredito até que, até chegar a esse ponto em que a doutora faz toda essa fala, há quantos anos a doutora já é ativista nessa... Há 13 anos. Há 13 anos. Acredito que tenha tomado algumas atitudes intempestivas na época, em algum momento da sua vida, e depois teve que responder por isso. Eu né? acho que comigo não aconteceu. Eu acho que eu tenho tanto receio, né, de ser a pessoa a dar o exemplo, né, tanto receio de fazer alguma coisa errada. Então, se eu sou advogada e sou protetora, eu sou aquela protetora que precisa fazer conforme a lei determina que se faça. Né? Então, assim, não tive essa responsabilização jurídica por nenhum resgate. Já tive, claro, pessoas que entraram em contato dizendo: mas você pode ser processada por ter feito esse resgate ou aquele outro. Mas sempre os meus resgates foram respaldados documentalmente pela Polícia Militar. Então, o que eu oriento, por já ter visto protetoras passarem por isso, por terem sido processadas, por terem que devolver o animal, por não ter feito esse resgate documentado, então eu sempre eu digo que eu pareço uma metralhadora dizendo isso para as protetoras, né? Documenta, filma, chama a polícia militar. Mas eles demoram. Fica ali, espera ali, porque a gente tem uma quantidade de efetivo da polícia militar que tem que dar conta de um Cascavel inteiro, né? Então, uma hora eles vão chegar, mas você não pode fazer com as próprias mãos sem documentar, porque você corre o risco de depois ter que devolver aquele animal para o algoz, justamente porque você não teve paciência para esperar a polícia militar chegar e fazer a documentação como deve ser feito. E aí eu faço uma autocrítica, né? Porque eu passei por uma situação dessas. Né? Um animal preso dentro de um carro, no calor. Eu fiz a denúncia, estava dentro do ambiente fechado, então, né? Era um estacionamento. E onde é que estava o erro? Onde é que foi que eu errei? Eu não quebrei vidro, não resgatei o animal, mas eu fiz a filmagem do animal e denunciei nas redes sociais. Isso quer dizer, acabei sendo processado por uso indevido de imagem. Eu acho que corretamente acabei sendo penalizado, paguei o que tive que a justiça achou que era o correto pagar, né? Porque eu acabei colocando aquelas imagens em redes sociais. Mas serviu de um aprendizado também, e importante que a doutora tenha colocado isso. A gente precisa se resguardar antes nós, né? E quando for, me parece, da leitura que eu fiz da sua fala, é que a gente vai tomar atitude drástica se ela precisar ser tomada em último caso. Exatamente. E aí deixar para as autoridades que podem fazer isso de uma forma adequada. Por exemplo, eu digo sempre que a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, eles não têm como ir lá e fazer o resgate do animal e levar o animal para casa, levar o animal para o batalhão. Eles não têm como fazer isso. Então, a gente precisa estar ali para dar esse suporte, né? Quando a gente fala, olha, eu preciso do resgate desse animal, beleza, mas você precisa ficar ali para dar esse suporte, porque a hora que ele for retirado, alguém precisa levar ele para a clínica veterinária para fazer atendimento, alguém precisa, né, encaminhar esse animal para adoção, enfim. O que eu sempre oriento que as protetoras façam, que documentem essa retirada do animal, que encaminhem o animal diretamente para uma clínica veterinária para que a gente tenha um laudo da condição de saúde que o animal estava quando ela pegou. Né? Porque eu vou fazer um laudo do animal um mês depois, quando o antigo tutor vier atrás, esse animal já vai estar bem. Né? Aí eu não consigo mais provar a situação de maus tratos em que ele estava, a condição de saúde em que eu encontrei. Então é uma série de preocupações, né, que a gente tem que tomar para que a gente esteja respaldado, para que a gente consiga depois, quando precisar, falar, não, isso foi feito, a retirada desse animal dessa casa foi feita por esses motivos. Né, para justificar isso judicialmente, se for o caso, né? E até porque aqui no Paraná a gente tem uma legislação estadual bastante recente, é de setembro de 2022, em que quando for comprovada a situação de maus tratos, aquela ONG ou aquele protetor ou aquela pessoa da sociedade que foi lá e fez o resgate do animal, ela pode pegar com a sentença que comprova os maus tratos na esfera criminal, por isso a importância de fazer o boletim de ocorrência, pegar essa sentença, todas as notas de despesa que ela teve para reabilitar aquele animal, notas de hotel que ela gastou, se precisou levar o animal para um hotelzinho pet, por exemplo, se não tinha como abrigar, vacinação, castração, tudo que ela precisou fazer para reabilitar a saúde daquele animal até ele ser adotado, e ela pode buscar o reembolso.
Né? Então, a ONG Sou Amigo, por exemplo, há um ano atrás, fez o resgate de um cavalo. A reabilitação desse cavalo custou R$22 mil. E o que a ONG Sou Amigo fez? Buscou judicialmente, com o boletim de ocorrência, a guarda provisória daquele animal, com o pedido de guarda definitiva, o reembolso das despesas que teve com aquele animal, porque quando a gente fez o resgate, identificou quem era o responsável pela situação em que o animal estava. Então, essa pessoa respondeu judicialmente na esfera criminal e na esfera civil também, porque teve que reembolsar quem fez quem fez o resgate daquele animal. Então é importante documentar, até porque como as entidades e os protetores sobrevivem às próprias custas, eles precisam começar a buscar essa receita de volta de quem causou essa situação com aquele animal. Né? Então, sempre que for possível identificar o responsável pelo animal, é importante documentar para que depois possa se ressarcir. Tá certo. Avançando, doutor, eu lembro que ano passado... me parece que no segundo semestre do ano passado, vocês fizeram um grande evento, né? Para esse ano, como é que está a programação de eventos da comissão? Nós fizemos um evento grande ano passado, que foi a feijoada vegana, e a receita desse evento, foram 250 pessoas no evento, prestigiar o evento, a receita disso foi distribuída entre 3 entidades. Nós fizemos também, no final do ano passado, um congresso paranaense para capacitação, né, tanto de médicos veterinários quanto de advogados na esfera do direito animal, porque o trabalho do direito animal, do advogado animalista, é muito dependente, vinculado ao trabalho do médico veterinário, porque a gente depende dos laudos médicos, depende de perícia médica, então a gente precisa que todo mundo esteja falando, né, a mesma linguagem. E esse congresso foi feito no segundo semestre do ano passado. A pretensão da comissão é que a gente consiga realizar uma segunda, né, rodada desse mesmo congresso com profissionais da medicina veterinária, com profissionais do direito, para cada vez mais a gente tornar palatável o assunto de que, olha, os animais são pessoas para o direito, são pessoas naturais não humanas, têm os seus direitos, têm direitos fundamentais, são consumidores, e que isso não seja mais um assombro quando a gente conversa dentro da comunidade jurídica e dentro da sociedade em geral. Tá certo. Então, a gente ainda não tem data definida para esse evento. Não temos data definida ainda. A gente espera conseguir fazer ele em setembro. Doutora, eu vou avançar sobre um tema. A gente já está quase caminhando para o fim da conversa, né? Mas que nesse momento chama muita atenção e que para muitas pessoas é bastante doloroso e que me parece que você, na sua pessoa, a comissão acaba sendo refletida, acaba tendo algum tipo de reflexo, né? Que é o que acontece no Rio Grande do Sul, do momento que a gente está vivendo agora. Nós temos lá diversas entidades atuando, tem pessoas particularmente atuando, e eu sei que a doutora tem atuado lá também. Existe alguma novidade? O que está sendo feito a partir daqui de Cascavel, das entidades que você conhece, para amparar os animais que estão em situação de risco lá no Rio Grande do Sul? Das entidades que eu conheço aqui em Cascavel, todas, de alguma forma, estão mobilizadas para amparar os animais e as equipes de resgate lá no Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos já veterinários que foram para o Rio Grande do Sul de forma voluntária atuar na semana passada. Essa semana já foi mais um médico veterinário, amanhã está indo outro médico veterinário. Então, a gente está encaminhando profissionais de forma voluntária para trabalhar no Rio Grande do Sul no atendimento desses animais resgatados. E as entidades também mobilizaram uma quantidade enorme de doações para os animais. E não só doação de ração, que é necessário porque a gente tem um volume imenso de animais sendo resgatados e que ficam nos abrigos e precisam dessa alimentação. Mas a gente também tem doações de casinhas, de caminhas e principalmente doações de medicamentos. Então, assim, os animais que estão sendo resgatados, muitos deles vêm fraturados, vêm animais com lesões, vêm animais com cortes graves, porque a gente não pode esquecer que eles não caíram na água limpa.
né? Esses animais todos caíram numa enxurrada, numa enchente, numa inundação. Então, eles se bateram em muitas coisas até eles conseguirem ser resgatados. E as clínicas do Rio Grande do Sul que estão fazendo atendimento voluntário estavam com uma dificuldade grande de conseguir medicamentos básicos para atendimento cirúrgico, como anestésico cirúrgico. Então, aqui em Cascavel, nós fizemos uma campanha muito grande... Uma campanha muito grande de anti-inflamatório, antibiótico, analgésico, anestésico, antisséptico, luvas, todo o material necessário para possibilitar que esses profissionais que estão lá deem o melhor atendimento possível dentro da situação de calamidade que o Estado se encontra. E para que esses animais tenham a maior chance possível de sobrevivência. Então, as entidades e os protetores independentes aqui de Cascavel tomaram a frente de fazer essas campanhas. E a sociedade civil abraçou essas campanhas. Nós aqui de Cascavel já encaminhamos toneladas de ração, toneladas de água potável, de toalhas para secar esses animais que saem, né, hipotérmicos da água das inundações. Então, eu preciso, inclusive, fazer esse elogio às entidades de proteção animal de Cascavel e principalmente à sociedade civil que abraçou a ideia delas, aos empresários que disponibilizaram caminhões para fazer esse transporte dos donativos para os animais, porque quando a gente fala em empresas fazendo disponibilização de caminhões, de carretas, de funcionários para encaminhar donativos para os animais vítimas da enchente, a gente percebe que a evolução da sociedade foi muito grande. Né? Se a gente falasse isso há 10 anos atrás, me parece que seria utopia. Falar que empresários de Cascavel disponibilizaram veículos para fazer um transporte interestadual de ração para animais vítimas de uma enchente, de casinha para animais vítimas de uma enchente. E hoje em dia a sociedade de Cascavel evoluiu e avançou a tal ponto que a gente tem um número grande de empresários abraçando essa causa dos animais, de proteção também dos animais, porque são vítimas não humanas dessa mesma catástrofe. Digo ainda que são as maiores vítimas, porque os animais não contribuíram em nenhuma esfera para que essa calamidade acontecesse. Eles são as únicas, efetivamente, pessoas não humanas que estão lá e que não moveram uma palha para que essa calamidade acontecesse. Né? A gente, ser humano, em alguma medida, todo mundo contribui. Né? Todo mundo, em alguma medida, usou o combustível do petróleo, promoveu gases de efeito estufa, porque financiou atividades que promovem esses gases de efeito estufa, financiou alguma atividade que teve algum desmatamento ou que teve alguma coisa desse gênero. Então, o ser humano, de alguma forma, todo mundo contribuiu para o que aconteceu. Os animais não contribuíram. E são as maiores vítimas, porque são aqueles que, se não for a sociedade civil para amparar e abrigar, uma quantidade muito pequena de animais conseguiria ter sobrevivido. Né? A gente está vendo, claro, as equipes das forças de segurança, as equipes do poder público participando, está. Mas ainda assim, 98% dos resgates que estão sendo feitos é a sociedade civil mobilizada, com equipes lá e financiando as equipes que estão lá, encaminhando o que eles precisam, encaminhando valores para que eles consigam comprar combustível, para que eles consigam comprar barco, para que eles consigam ter jet ski na água, para possibilitar resgates. A gente tem visto também uma quantidade grande de advogados se organizando aqui para poder juntar donativos para mandar, inclusive nosso grupo da Semarc, lá da Comissão de Métodos Adequados de Resolução de Conflitos, teve aquela situação das casinhas, né? A comissão hoje tá com que tamanho? Assim? Você tá com quantos integrantes na comissão? A Comissão de Direito dos Animais hoje em Cascavel, nós somos em 9 integrantes. Né? Nós tínhamos mais alguns integrantes, mas por motivos de saúde precisaram se ausentar da comissão e a gente espera que eles retornem o quanto antes, né? Mas a comissão hoje tem 9 integrantes. E acredito que todos eles estejam duramente envolvidos ou abraçando essa situação lá do Rio Grande do Sul, né? Devo dizer a todos que
Essa conversa com a doutora Eveline estava marcada para a semana passada, já uma semana atrás, e nós precisamos adiar em razão das suas atividades lá de contribuição para o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Então, doutora, parabéns pelo trabalho. Eu estava no Rio Grande do Sul quando começou toda essa catástrofe, né? Eu digo que eu cheguei junto com as enchentes lá, eu fui a trabalho para o Rio Grande do Sul no dia 29 de abril e acabei não conseguindo voltar para o Paraná. Quando eu voltei para cá, fui atender as entidades com as quais eu tenho vínculo, né? E que foram atingidas, absolutamente atingidas, perderam toda a sua propriedade lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente acabou tendo que atrasar a conversa, mas no fim até foi bom porque a gente conseguiu ter um cenário maior do que efetivamente estava acontecendo para poder falar sobre isso. O Brasil inteiro se comove não só com o resgate dos humanos, mas esse cuidado que a gente vê também com os pequenos animais, os grandes animais, a situação do cavalo caramelo, que ficou naquela... Ontem resgataram um cavalo que subiu do 3º andar no prédio. Imagina o desespero desse animal para poder subir escada e chegar no 3º andar, né? Não é típico do animal fazer isso, né? Doutora, já no espaço de encerramento, eu gostaria que você deixasse uma mensagem da comissão, claro, para a comissão, para os outros advogados, da comissão para os advogados. E se quiser também avançar na campanha sobre a arrecadação em benefício do Rio Grande do Sul, fica à vontade, o espaço é seu, aqui ou aqui, onde você achar melhor. Certo. Bom, eu gostaria de convidar os colegas advogados da OAB de Cascavel, subseção Cascavel, para conhecerem o trabalho da nossa comissão. Porque, além disso, né, tudo que a gente fez aqui, eu acho que o nosso trabalho também de buscar conscientizar essas mudanças, né, é muito importante. A gente fez já no ano passado ofícios para empresas para que eles regularizassem as situações envolvendo animais, envolvendo eventos com brindes com animais enfim, situações que há algum tempo atrás poderiam ser corriqueiras, mas que hoje, com o conhecimento que a gente tem em relação aos animais, a gente não pode mais aceitar. Então, isso tem sido muito bem recebido pela sociedade e, para nós, é uma alegria cada vez que a gente consegue ver uma empresa ajustando o seu trabalho, ajustando os seus eventos com base na orientação que a comissão dá. Então, é muito importante. E o direito animal, o direito das famílias multiespécie, ele está crescendo e é um campo muito grande de trabalho para que os colegas possam vir, se capacitar e começar a atuar. E para a sociedade em geral e os colegas que estiverem acompanhando aqui a nossa conversa, que quiserem ainda fazer doações e contribuições ao Rio Grande do Sul, entrem em contato com a Comissão de Direito Animal de Cascavel para que a gente possa passar entidades que a gente conhece, que a gente confia, que sabe que efetivamente esses donativos vão chegar onde precisam, vão chegar com a pressa que precisa, né? Porque quem sofre lá no Rio Grande do Sul tem pressa. Então a gente precisa fazer isso o quanto antes. Doutora, eu só posso agradecer a sua vinda aqui, foi fantástica a conversa, passou rapidão, né, Diego? Passou rápido a nossa conversa e eu tenho certeza de que me falta fundamento para que a gente possa estender mais essa conversa, em que pese o nosso tempo tenha um certo limite, né? Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, a possibilidade, e a comissão está sempre à disposição para os colegas que tiverem interesse em saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Tá certo. Para você, colega advogado, nesse momento de encerramento dessa conversa específica, eu quero dizer que esse espaço que nós estamos hoje, que nós usamos hoje, que utilizamos hoje, também é seu. Também é do advogado, também é das comissões. Para as comissões é gratuito, basta fazer um requerimento. Você pode trazer a pessoa que você achar mais interessante para ser o mediador. O espaço está disponível para você. Entre em contato com a gente nos telefones da OAB e nós passaremos todas as informações necessárias. Doutora, muito obrigado. E para todo mundo que assistiu a gente, que está assistindo, que vai assistir, tudo de bom. Tchau, tchau. Até a próxima.